Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Quando nós podemos sentir a presença de Deus e quando nós podemos desfrutar da presença de Deus, é algo maravilhoso. Amém? E nós possamos ter o nosso coração sempre aberto, sempre pronto para deixar o Espírito Santo nos encher e transbordar em nós o seu poder, a sua graça, a sua unção. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua presença neste lugar, ó Pai. E Deus, amamos o teu trabalhar, o teu agir, o teu mover, ó Pai. Oh, como é tão doce sentir a tua presença, Senhor. Oh, como nosso coração se enche, ó Senhor amado, pela tua presença. Como transbordamos, ó Senhor, de alegria, de gozo, de regozijo, ó Senhor amado, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, ó Pai, em nosso meio. O Espírito Santo, quando somos renovados, quando somos, ó Senhor amado, completamente cheios com o teu Espírito Santo, não existe nada melhor, ó Pai, do que a tua presença. Não existe nada melhor do que estarmos na tua casa, Senhor, e nesta manhã eis-nos aqui, ó Pai, buscando a tua face, buscando a tua presença, eis-nos aqui te pedindo, fala conosco, continua falando, ó Pai, continua movendo, continua, Senhor, operando poderosamente, Senhor, continua nos quebrantando, continua nos renovando, ou continua fluindo, ó Senhor amado, como um rio de águas vivas neste lugar, ó Pai, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, ó Pai. Fala, Espírito Santo, fala, Senhor, oh, porque nós queremos ouvir a Tua voz ainda mais, ó Pai, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, abra a Tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. E nós vamos ler o versículo de número 40. Achou? Amém? Está escrito assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Jesus está falando para Marta, irmã de Lázaro. A palavra de Deus nos diz que Lázaro ficou enfermo, Lázaro adoeceu, e Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, era amigo de Maria. E quando as suas irmãs viram que Lázaro estava enfermo, elas mandaram chamar a Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo aquele que tu amas. E a palavra de Deus diz que Jesus não saiu imediatamente para ir. A palavra de Deus diz que Jesus ainda ficou um certo tempo onde ele estava. Em determinado momento ele disse para os seus discípulos, Lázaro dorme, vamos até ele. E os discípulos então estavam com medo, porque havia um movimento entre os judeus para matar a Jesus. Jesus estava evitando passar pela Judeia. E os discípulos disseram, se Lázaro está dormindo, não vamos incomodar ele. Para que incomodar Lázaro? Deixa ele dormir, Senhor Jesus. Então Jesus disse claramente para eles, Lázaro está morto. E eu preciso ir para lá. E os discípulos então disseram, nós vamos morrer tudo junto. Agora morre Lázaro, morre Jesus, vamos morrer todo mundo. Vamos morrer junto com ele. Mas Jesus vai. E Jesus chega até a aldeia onde moram Maria, Marta e Lázaro. E a primeira palavra que Marta, é a primeira a encontrar com Jesus, a primeira palavra que ela diz para o Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Maria encontra Jesus, ela também diz a mesma palavra, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Quando os judeus veem que Jesus está ali, eles tinham ido consolar a Maria, a Marta. Disseram, não podia este que fez os olhos dos cegos abrir, que fez os mudos falar, e fez os paralíticos andar, não poderia ele também ter impedido que Lázaro morresse? Há um sentimento nas irmãs, há um sentimento no meio daquelas pessoas que estão ali, que Jesus não chegou na hora certa, não chegou no momento certo. Há um sentimento de que Deus não agiu como deveria ter agido, não manifestou o seu poder e a sua glória como deveria ter feito. Há um sentimento de que agora é tarde. Agora é tarde. No versículo anterior, no 39, onde Jesus pede para ir, leve até lá onde ele está sepultado. Eles levam. Quando Jesus chega lá, Jesus fala, vamos abrir o túmulo, tira a pedra. Esse tirar a pedra é abrir o túmulo. Os túmulos eram cavados na rocha e se rolavam para a boca, como se fosse uma caverna, se rolava para a porta, uma grande pedra. E Jesus diz, tira a pedra, vamos abrir esse túmulo. Marta, então, ela diz, Senhor, já faz 4 dias que Lázaro está sepultado, cheira mal, não adianta mais. Não adianta mais. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que no momento da dor, no momento da aflição, no momento do sofrimento, a nossa percepção de Deus, a nossa percepção do poder de Deus, a nossa percepção da glória de Deus, a nossa percepção das coisas de Deus, ela fica alterada. Ela fica prejudicada. Nós não enxergamos Deus como deveríamos enxergar. Nós deixamos de confiar em Deus como deveríamos confiar. Nós deixamos de crer em Deus como deveríamos crer. E algumas coisas o Espírito Santo falou ao meu coração. Lá em Deuteronômio 34, 8. Vamos para lá. O último livro do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 34, versículo 8, diz assim, os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. 30 dias os filhos de Israel estão chorando por Moisés. Há 30 dias de luto. O povo está parado, o povo está sentado, o povo está abatido. Há um sentimento de derrota no meio do povo de Israel. Embora a palavra de Deus dissesse que eles estivessem nas campinas do Jordão, o Jordão estava ali, não estava longe da vista deles. Embora a promessa não estivesse longe dos seus olhos, nem longe de ser alcançada, a promessa estava ali. Porque a promessa não é que Moisés não morreria nunca, a promessa é que eles iriam entrar na terra de Canaã, essa era a promessa. O compromisso de Deus com aquele povo não é de não permitir que Moisés morra. O compromisso de Deus com eles não é de não permitir que um líder seja tirado. O compromisso de Deus é, eu vou colocar vocês dentro daquela terra. Esse é o compromisso de Deus, essa é a promessa de Deus. É isso que Deus está fazendo. Deus não está conduzindo aquele povo para preservar Moisés com vida. Deus está conduzindo aquele povo para colocá-los dentro da terra da promessa. Mas aquele líder, aquele servo, aquele homem de Deus que tinha ido lá no Egito, os mais velhos de 20 anos para cima já não estão mais vivos. Mas os de 20 anos para baixo, alguns deles jovens que viram no Egito como Deus usou Moisés, viram as pragas, alguns deles, dos que agora são mais velhos, mas que lá quando saíram do Egito tinham menos de 20 anos, ainda eram jovens, mas eles podiam se lembrar ainda, se eles não tivessem visto com seus próprios olhos, eles ouviram seus pais contarem das pragas, de como o mar se abriu, de como eles caminharam pelo deserto, de como Deus estava mandando maná, porque eles estavam comendo maná todo dia.
Da onde vem o maná? Como é que ele aparece ali? Ele aparece para todos, ele aparece só para nós? Bebemos a água da rocha, vimos o Senhor descer no topo do monte, vimos o monte fumegar, vimos este homem subir na presença de Deus e passar 40 dias, e Deus escrever em tábuas de pedra com seu dedo, leis, mandamentos. Nós vimos o rosto desse homem brilhar, nós vimos ele sair à tenda do encontro, à presença de Deus, e este homem agora está morto. Há uma confusão de sentimentos, há uma frustração no coração, há um sentimento de, meu Deus, e agora? O homem que falava com Deus face a face, o homem que foi no Egito nos tirar de lá, morreu. E agora? E agora, o que vai ser de nós? E agora, o que nós fazemos sem uma liderança? O povo está chorando 30 dias. 1 Samuel capítulo 30, verso 4, vai um pouquinho mais adiante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Davi, o menino que matou o leão, que matou o urso. Davi, o menino que matou o gigante. Davi, que é o guerreiro ungido do Senhor, poderoso, está conduzindo os filhos de Israel no meio dos filisteus. Eles já estão morando lá há algum tempo. Eles saem para uma batalha para apoiar os comandantes dos filisteus que os acolheram, que os estão abrigando. Essa batalha é contra Israel. Quando eles chegam lá na batalha, antes da batalha se começar, os príncipes dos filisteus olham para Davi, para os seus homens, e dizem, não vamos permitir que ele fique conosco. Ele vai conquistar o perdão de Saul à custa das nossas cabeças. Manda ele embora. Aques é um dos 5 reis dos filisteus, um dos 5 príncipes dos filisteus, é quem está cuidando de Davi, é quem está dando abrigo e cobertura para Davi. Aques diz, não, ele é leal, ele é fiel, desde o dia em que ele veio até mim, eu estou dando abrigo para ele até hoje, nunca houve nele nada que mostrasse que ele fosse alguém que não fosse digno de confiança. Mas os outros líderes dos filisteus dizem, não queremos ele aqui. Então Davi é mandado de volta para Ziclag. Ziclag é a cidade que Aques dá a ele. E quando Davi e os seus homens chegam em Ziclag, Ziclag está queimando. A sua casa está pegando fogo. Seus bens foram saqueados, as suas mulheres, os seus filhos e tudo quanto eles tinham havia sido levado embora. E aqueles homens olham para aquele cenário. Imagina você chegar em casa e sua casa pegando fogo. Imagina um marido chega em casa do trabalho e vê sua casa queimando fogo. Cadê minha esposa? Cadê meus filhos? O inimigo veio e levou. Levou as esposas, levou os filhos, levou tudo que eles tinham e a cidade está queimando. A palavra de Deus diz que quando eles veem aquele cenário, eles começam a chorar. Os soldados olham para Davi, e Davi está chorando. E eles não estão chorando somente pela dor do que aconteceu, eles estão chorando porque eles não sabem o que fazer. E agora? O que fazer? E agora, as nossas esposas, os nossos filhos, e agora, o nosso líder não sabe o que fazer. A palavra de Deus diz que eles começam a chorar, e choram até não haver mais forças. Eu quero ir com você para Mateus capítulo 14.
versículo 26. Os discípulos estão de madrugada tentando atravessar o mar da Galileia. Marcos, capítulo 6, versículo 48 a 50, vai trazer o mesmo relato, e Marcos vai dizer que eles não aguentam mais remar. Um vento contrário vem soprando. E embora eles estivessem ali não por sua vontade própria, porque Jesus ordenou, verso 22. Jesus os ordenou. Marcos diz, Jesus os obrigou a entrarem no barco e partir. Eles não estão ali porque eles são rebeldes, eles não estão ali porque eles estão contrariando uma ordem de Deus, não estão ali porque eles estão fora da vontade de Deus, eles estão ali cumprindo a vontade de Deus. Estão ali cumprindo uma ordem expressa do Senhor, mas embora eles estivessem fazendo aquilo que Deus mandou que eles fizessem, o vento está contrário. E aquilo que poderia ter sido uma travessia tranquila e fácil, se torna um pesadelo. Mesmo para aqueles que eram experientes, como Pedro, André, Tiago e João, que nós sabemos que eram pescadores que costumavam estar ali. Embora a experiência destes homens estivessem ali, ela não era suficiente para fazê-los vencer a fúria do vento e do mar. E eles estão cansados. Eles estão fatigados. Quem sabe toda a sua esperança se foi, junto com as suas forças. Eles não sabem mais o que fazer, eles estão no meio. É tão difícil voltar quanto continuar. Mas eles não podem voltar, porque Jesus mandou eles ir. Eles estão lá. E no verso 26 diz que os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Marcos diz que quando eles veem Jesus, eles se apavoram, se aterrorizam. Meu Deus, além do vento, além das nossas forças que se foram, agora acontece algo que nós não sabemos o que é, não sabemos explicar. E o pânico toma conta do coração deles. Existem situações na nossa vida que vão minar a nossa fé. Existem situações na nossa vida que vão nos paralisar como Israel, 30 dias chorando. Existem situações na nossa vida que vão nos fazer nos assentar e chorar sem reação nenhuma, como Davi e os seus homens. Eles se assentaram e choraram sem reação nenhuma. Existem situações na nossa vida em que nós nem mesmo vamos reconhecer o socorro de Deus. Não é um fantasma que está vindo ao encontro deles. Não é um demônio. Não é um anjo da morte. É Jesus que está vindo ao encontro deles. Mas quando o medo toma conta do nosso coração, quando a tristeza toma conta da nossa vida, quando a angústia toma conta de nós, nós não conseguimos fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Nós não conseguimos nem mesmo reconhecer a Deus. Nós não conseguimos compreender o socorro de Deus. E lá vamos voltar para João 11. O verso 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Às vezes, nós, apesar de estarmos diante do Senhor Jesus Cristo, não conseguimos crer no poder dEle. Marta está diante de Jesus, a quem ela mandou chamar. Ela mandou chamar Jesus. Jesus está ali porque Jesus veio atendendo ao seu chamado. Ela mesma tinha declarado, se você voltar uma folhinha, verso 22, capítulo 11. Também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Verso 23, disse-lhe Jesus,
teu irmão há de ressuscitar. Mas quando a gente está ali envolvido pelo medo, pela angústia, pela frustração, nós não conseguimos entender o que Deus está falando conosco. Verso 24, disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei que não é agora. E por que Marta está pensando assim? Porque Jesus não fez o que ela queria. Ela não queria que Jesus viesse depois que Lázaro morresse, ela queria que Jesus chegasse antes. Antes, eu queria que tu tivesse chegado antes. Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela quase que está dizendo para Jesus, não adianta agora o senhor vir. Agora não adianta mais. Eu queria que tu estivesses aqui na hora que eu clamei, na hora que eu orei, na hora que eu jejuei, na hora que eu pedi. Era esse o momento que tu deverias agir. Era essa hora que tu devias te manifestar, não agora. Agora já é tarde. Em outras palavras, quase que ela diz, agora não adianta o senhor estar aqui. Já tem um monte de gente para me consolar aqui. Eu não preciso de mais alguém para enxugar as minhas lágrimas. Eu precisava que tu estivesses aqui antes. Agora já é tarde. Oh, meu irmão amado. Mas a palavra de Jesus é, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos crer, meu irmão. Nós precisamos crer para sair da paralisia da dor. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, porque quando nós cremos, o choro cessa. Salmo, meu irmão amado, 30, verso 5. Vamos lá, Salmo 30, verso 5, rapidamente. Quando eu creio, o choro cessa. É necessário crer. É necessário crer, meu irmão amado, porque a fé é a resposta, meu irmão amado, para a gente começar a ver o poder de Deus, a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se eu creio, eu não vou passar 30 dias chorando. Se eu creio, o choro cessa. Porque a fé me faz ver além da minha dor. Porque a fé me faz ver além das minhas limitações. Porque a fé me faz ver além do sofrimento. Porque aí pela fé eu posso entender e compreender. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é porque Moisés morreu que nós não vamos cruzar o Jordão e que não vamos tomar posse da terra prometida. Foi Deus que se comprometeu conosco. Foi Deus que nos fez a promessa. É Deus que está agindo. Moisés é um servo seu. Sim, ele cumpriu a vontade de Deus, sim. Mas não é porque Moisés morreu que a promessa morreu. Não é porque Moisés morreu que o poder de Deus morreu com ele. Não, Deus ainda continua poderoso. Deus ainda continua soberano. Ainda vai fazer-nos cruzar o Jordão, ainda nos vai fazer tomar posse de Canaã. Quando eu creio, meu irmão amado, eu renovo as minhas forças. Salmo 40, Isaías 40. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Eu não vou chorar até as minhas forças se acabarem, porque as minhas forças vão ser renovadas pelo poder de Deus, porque é Deus que vai pegar na minha mão, vai me colocar de pé, é Deus que vai me falar, não acabou ainda, não terminou ainda, ou aonde o homem pensa que acabou, aonde o homem pensa que tudo cessou, eu tenho o poder de fazer com que tudo seja transformado. Ah, meu irmão amado, não há para Deus nada difícil, não há nada, meu irmão amado, que Ele não possa realizar. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos renova, é Ele que coloca nos nossos lábios um novo cântico, é Ele que tem poder de firmar os nossos pés sobre uma rocha, é Ele quem tem poder para renovar as nossas forças.
É Deus que coloca Davi e os seus homens de pé, e os faz perseguir os seus inimigos, e os faz recuperar as suas esposas, os seus filhos e todos os seus bens. É Deus, meu irmão amado. Quando você crê, é Ele que renova as suas forças. Quando você crê, você consegue ver o Senhor em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à tragédia da sua vida. Vamos lá, Jó, capítulo 19. Volta um pouquinho agora para Jó, capítulo 19. Os discípulos não conseguiram reconhecer Jesus vindo em socorro deles, mas Jó, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento pela fé, ele conseguiu enxergar ao Senhor, ao seu Redentor. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão, por isso o meu coração se consome dentro de mim. Os discípulos estavam na presença do Senhor e não enxergaram a Jesus. Jó está no meio da dor, está no meio do sofrimento, Jó está no meio da aflição, mas pela fé, Jó enxerga a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar, e os meus olhos hão de vê-lo. Quando eu creio, eu consigo enxergar a Deus. Quando eu creio, meu irmão amado, eu consigo ver o impossível. Lucas 1:37, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. 400 anos de silêncio, 400 anos em que os filhos de Israel não têm um profeta, 400 anos em que os filhos de Israel não têm uma visão, 400 anos em que os filhos de Israel não têm um alento da parte de Deus. Parece que tudo que eles conhecem a respeito de Deus acabou. Os profetas se acabaram, as visões se acabaram, parece que tudo cessou. Mas eis que Deus envia o seu anjo a uma cidade, meu irmão amado, a uma virgem desposada de um homem, a uma moça. Deus envia o seu anjo para anunciar para ela que, apesar de não se levantar mais profetas, apesar de não haver mais visões, o Messias há de nascer no seu ventre, o Espírito Santo há de gerar nela a promessa, a esperança de Israel. As promessas agora vão se cumprir. Maria, como vai ser isso? Ela diz ao anjo: eu não sou casada, eu ainda não tenho relações com José. O Espírito Santo descerá sobre ti, Maria, a virtude do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O que vai ser gerado em você não vai ser gerado da carne nem do homem, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Na teu ventre vai nascer o Messias, o Salvador de Israel. E a tua prima que era estéril, a Isabel que era estéril, já está no 6º mês da sua gravidez, porque para Deus não há impossíveis. Marta está com Jesus. Marta conhece Jesus. Marta já viu o Senhor fazer muitos milagres, já ouviu falar, Jesus já esteve na sua casa, Jesus já comeu com ela, Jesus já pernoitou na sua casa, mas ela não consegue acreditar que aquilo que Jesus está falando é verdade. Por outro lado, Maria está ali diante de algo que ela não sabe se é um sonho, se é uma visão, se é uma imaginação da sua mente, mas está ali um anjo anunciando algo impossível. E ela crê no Senhor Jesus Cristo. Verso 38, então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Para Deus não há impossíveis, as suas promessas vão se cumprir, aquilo que Ele falou vai acontecer. O Messias chegou, a redenção chegou, o perdão chegou, a graça de Deus chegou só para Israel. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a tua vontade em mim. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus.
Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Talvez nós estejamos como os filhos de Israel, paralisados, sem saber o que fazer. 30 dias aquele povo está sentado chorando. Talvez nós estejamos como Davi e os seus homens, sem forças para reagir. Talvez nós estejamos como os discípulos, não podendo nem reconhecer o Senhor Jesus. Ou talvez estejamos como Maria, em vez de simplesmente crer e deixar o Senhor agir, nós estamos dizendo para o Senhor, não adianta mais. Mas o Senhor está falando ao nosso coração, se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, você não precisa entender. Você não precisa dar um roteiro na mão de Deus. Você apenas precisa crer. É só isso que você precisa fazer. Crer. Porque se você crer, meu irmão amado, meu irmão, o choro vai cessar. Porque se você crer, meu irmão amado, as tuas forças vão ser renovadas. Porque se você crer, você vai ver a mão de Deus em tudo quanto é lugar. Porque se você crer, meu irmão amado, Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Quantos de nós estamos pertinho da promessa? Como os filhos de Israel, estamos sentados nas campinas do Jordão. A promessa está logo ali. Mas nós estamos chorando, paralisados pelas frustrações, pelas decepções, porque nós achamos que Deus falhou, porque achamos que Deus errou em algum determinado momento. Por que Moisés morreu? Moisés não poderia morrer antes da gente cruzar esse Jordão. Por que o Senhor não guardou Ziclag? Porque as nossas mulheres e os nossos filhos foram levados? Porque os nossos bens foram saqueados? Porque Ziclag está queimando? Porque não chegamos antes? Porque o vento é tão forte e contrário, se nós estamos fazendo a vontade de Deus? Por que tanta resistência? Por que tanta resistência se nós estamos obedecendo à voz de Deus? Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo ver as coisas acontecerem da maneira que eu gostaria? Se eu estou aqui obedecendo à voz de Deus, porque tamanha oposição Deus permite que se levante contra mim, se eu estou apenas obedecendo à voz do Senhor? Jesus, por que o Senhor não chegou aqui antes do meu irmão morrer? Tinha tempo, Senhor, eu mandei chamar a tempo, eu orei com tempo, eu clamei com tempo, não precisava ter chegado no ponto que chegou. Às vezes nós estamos presos nestas coisas, porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós imaginamos que Ele faça. Nós somos como Naamã. Eu pensei que quando eu chegasse aqui, o homem de Deus sairia, levantaria a sua mão ao céu, passaria a sua mão sobre a chaga e eu seria curado. Às vezes nós estamos assim, lutando contra o milagre, em vez de simplesmente crer e aceitar na providência divina. Naamã, a princípio, rejeitou a bênção, ficou furioso com Eliseu. Como ele não saiu aqui como eu imaginei que ele sairia? Como ele não levantou a sua mão ao céu como eu imaginei que ele levantaria? Como ele não orou por mim como eu imaginei que ele oraria? Por que que ele mandou eu tomar banho nesse rio barrento? Se lá em Damasco existem águas mais puras do que todas as fontes de Israel. Por que, Senhor? O Senhor só chegou depois de 4 dias que Lázaro morreu. Por que 400 anos de silêncio?
Porque nenhuma visão? Porque nenhum profeta se levantou? Por quê? E a nossa vida está cheia de questionamentos. E a nossa vida está cheia de dúvidas. Meu irmão, somos nós que dificultamos as coisas, não é Deus. Somos nós que colocamos empecilhos, não é Deus. Somos nós, meu irmão amado, que praticamente nos negamos a ver a mão de Deus. Somos nós que não sabemos reconhecer o socorro de Deus para com as nossas vidas. Tudo isso pela incredulidade do nosso coração. Tudo isso pela dureza do nosso coração. Tudo isso porque nós queremos que Deus se encaixe dentro da nossa cabeça e faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus para fazer, meu irmão amado Israel, atravessar o Jordão mesmo sem Moisés. Ele é Deus para fazer os filhos de Israel tomarem posse e conquistarem a terra mesmo sem Moisés. Ele é Deus para nos fazer alcançar os amalequitas e vencê-los. E levar tão grande despojo. Davi não somente recuperou aquilo que era seu, mas a palavra de Deus diz que ele levou tão grande despojo. Ele é Deus para no meio do vento e da tempestade fazer uma grande bonança e mostrar que nós não estamos sozinhos. Ele está nos enxergando e Ele vem nos socorrer no momento certo. Não é no momento que eu quero, não é no momento que eu imagino, não é da maneira que eu acho, é da maneira dEle. O tempo quem sabe é Ele, a hora quem sabe é Ele. Eu simplesmente tenho que receber aquilo que Ele faz. Eu não tenho que questionar o porquê não chegou antes, o porquê Lázaro foi sepultado. Eu não tenho que questionar nada, eu tenho que simplesmente tirar a pedra e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. E não atrapalhar, ficar com a minha boquinha fechada e não questionar e não atrapalhar o agir e o mover de Deus. Se creres, a fé cala todas as dúvidas. A fé cala todos os questionamentos. A fé lança fora todo medo, toda dor, todo pranto, todo rancor, todo ressentimento, toda mágoa. A fé cura completamente qualquer e seja a nossa dor. Nos ajuda, Pai. Muitas vezes nós estamos como filho daquele jovem lunático. O problema não é se o Senhor pode fazer alguma coisa, o problema é que nós não conseguimos crer como deveríamos. O problema é que nós não conseguimos confiar como deveríamos. O problema está em nós, não em Ti. Não é o Senhor que chegou atrasado, não é o Senhor que deixou acontecer. Fomos nós, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. Somos nós. Somos nós, o problema é a nossa falta de fé, o problema são as nossas limitações. O problema, Senhor amado, é que nós precisamos crer e muitas vezes não cremos. Mas como aquele pai daquele jovem clamou, Senhor, me ajuda-me. Nós estamos aqui clamando nesta manhã, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a crer, ó Pai. Ajuda-nos a crer, ó Pai. Ajuda-nos a manter-nos de pé, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, renovando as nossas forças, enxugando as nossas lágrimas. Ajuda-nos, ó Senhor, a não atrapalharmos, a reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e o Senhor vai endireitar todas as nossas veredas. Toma-nos pela nossa mão direita, Pai, nos conduz, ó Senhor. Nos conduz, ó Pai. Nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus. Os irmãos vão louvar ao Senhor. Fica em espírito de oração. Vai falando com Deus nesta manhã. E vai pedindo para o Senhor continuar ministrando ao teu coração. Em nome de Jesus.